Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, vidas alinhadas com Deus, vidas alinhadas com a Palavra de Deus. E nós vamos percebendo este alinhamento tão maravilhoso do passado, das profecias do Antigo Testamento, com seu cumprimento no novo nascimento, no Novo Testamento, na vida de Jesus. Isso mesmo. E nós sabemos que tudo que está profetizado ali, tanto no Antigo quanto no Novo, tem se cumprido e se cumprirá. O nascimento de Jesus no mundo foi assim. Ele foi totalmente profetizado em detalhes, detalhes que não poderiam ser copiados, forjados. Nós vamos ver isto. No programa de hoje, o nascimento de Jesus no mundo. Como foi? Que detalhes se cumpriram? Que importância tem tudo isto para a nossa vida hoje? Que importância tem tudo isto na história da humanidade? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. O Espírito Santo vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, talvez você diga, eu sei de trás para frente a história do nascimento de Jesus. Eu sei contar tudo o que aconteceu. Que coisa boa que você sabe contar. Mas você sabe o significado de tudo isto. Você sabe que matematicamente é impossível que uma pessoa possa cumprir, vamos dizer, 10 profecias, que dirá cerca de 300 profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento e que se concretizaram em Yeshua, em Jesus de Nazaré, no novo nascimento, no seu nascimento há 2000 anos atrás. Sim, o nascimento de Jesus foi de uma maneira maravilhosa e cumprindo a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito em Mateus 1, de 18 a 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esta é a linda história do nascimento de Jesus Cristo aqui na terra, aqui no mundo, aqui entre os homens. Jesus, o Filho de Deus que se fez carne, que se fez homem e habitou entre nós. O apóstolo João, ele começa o seu evangelho mostrando quem é Jesus antes da criação do mundo. João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim João o descreve.
antes da fundação do mundo, pois Ele é Deus e Ele participou de toda a criação, de toda a natureza. Mas, no devido tempo, no tempo dado por Deus, há 2000 anos atrás, nós vamos encontrar Deus enviando o seu Filho ao mundo. No tempo que talvez as pessoas pensassem, puxa vida, Israel ou a Judéia ali estava debaixo do domínio romano. Tanta opressão, tantos impostos cobrados, tanta maldade, tanta, podemos dizer assim, injustiça acontecendo com o povo. E Jesus veio ao mundo neste tempo. Como Ele iria sobressair? Como Ele iria anunciar ao mundo a sua vinda e o seu propósito? Bem, teria de começar com o seu nascimento. Maria, sua mãe, ou Miriam, estava desposada de José. E antes que tivessem coabitado, antes da sua lua de mel, antes da oficialização do casamento numa cerimônia, ela achou-se grávida do Espírito Santo. Nós já vimos como o anjo Gabriel anunciou a ela, Maria, porque tudo que Deus vai fazer aqui na terra, preste atenção, para que Ele possa nos usar, é preciso ter a nossa permissão. A única coisa que eu tenho e que você tem, que Deus nos deu e Ele não toma mais de ninguém, é a única coisa que possuímos, é a nossa vontade, o nosso livre arbítrio. Deus não vai usar você se você não quiser. Deus não vai te dar aquilo que você não quer receber. Então, o Senhor pergunta a Maria e ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua palavra. E agora o Senhor vai com o anjo a José, porque José soube que Maria está grávida, a barriguinha crescendo, Maria está grávida. Não era filho dele. Maria traiu José. Maria, aquela menina tão pura, aquela menina tão obediente. E José pensa o que fazer, e ele resolveu deixá-la secretamente. Essa atitude dele, ele estaria dizendo para o povo da sua época que ele era um covarde, que ele engravidou Maria e ele fugiu, ele a deixou só, levaria a culpa sobre si, ele seria um covarde, mas ela ficaria protegida pela sociedade. Mas então, nós conhecemos a história. O anjo foi até José e em sonho o anjo disse, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E esse menino, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o mundo dos pecados dele. E o nome profetizado de Jesus também seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Isso é tão singular, isso é tão importante, isso é tão real, porque o profeta Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, profetizou a respeito da nova aliança de Deus conosco. E ele diz que na nova aliança todos nós seríamos ensinados por Deus. Ou seja, para que fôssemos ensinados por Deus, Deus deveria descer até a terra. E como Deus haveria de se manifestar, e como Deus haveria de estar entre nós, entre os homens, ser ouvido, ser crido, ele precisaria se tornar um ser humano. E Deus enviou o seu Filho. Deus enviou Jesus para cumprir todo este propósito, e não somente para vir e ensinar e trazer a nova aliança, mas ele seria também o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver que o nascimento de Jesus foi algo tão maravilhoso que os anjos anunciaram o nascimento do Messias. Nós vamos ver aqui os anjos e os pastores lá no campo de Belém. Está escrito em Lucas 2, de 8 a 12, assim. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo
e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, que será para todo o povo de grande alegria. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis a criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Bem, céus e terra, participando desse cronograma de Deus maravilhoso. Céus e terra, testemunhas do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus ao mundo. Anjo fala com Maria, anjo fala com José, anjos falam com os pastores. Trazem a notícia, nasceu, a notícia de grande alegria, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, nasceu em Belém de Judá. E houve então um coral de anjos. O anjo disse: este é o sinal, encontrareis a criança envolta em panos, deitada numa manjedoura. E o coral vem em Lucas 2, 13 e 14, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Você gosta de ouvir um coral? Ai, que coisa linda! Um coral bem ensaiado, um coral harmonioso de homens. Vozes masculinas, de homens e mulheres, vozes humanas, que harmonia, que lindo! Agora imagina um coral de anjos. Não 200 vozes, nem 1000 vozes, mas milhares de milhares de milhares de vozes. Os anjos cantando. Vamos ver então a divulgação do nascimento de Jesus. Era necessário que todos soubessem, era necessário anunciar. Não tinha internet naquela época, seria um anúncio boca a boca. A nação estava esperando, o povo aguardava o nascimento do Messias. Lucas 2, de 15 a 20 diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. É muito lindo que aqui nos evangelhos nós vamos ver muitas vezes essas duas expressões: ver e ouvir, ouvir e ver. Lá no Apocalipse, quando os céus entram em contato com a terra com os céus, é sempre, João diz, ouvi uma voz, como de grandes, como de muitas águas, e eu vi e ouvi. É muito lindo. Nós percebemos que o Senhor disse que os pastores viram a criança, conforme foi anunciado, nasceu naquela noite, o bebezinho recém-nascido, envolto em panos, deitado em manjedoura. Isto significava que aquele menino seria o Cordeiro de Deus. Eles iriam guardar no coração e aguardar os acontecimentos sobre Jesus, descendente de Davi, nascido em Belém, naquela noite memorável, naquela noite em que um anjo anunciou aos pastores e uma multidão da milícia celestial cantou glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Céus e terra se unindo num propósito, céus e terra, os céus desceram à terra para que o Filho de Deus levasse da terra
os homens ao céu. Nós vamos ver que os sábios do Oriente, eles vão honrar Jesus. A notícia espalha, mas olha o que aconteceu. Mateus 2, de 1 a 3, a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Lá no Oriente, em outro país, uns magos, uns estudantes de astronomia, que naquela época a astronomia era importantíssima para a direção, para a comunicação, para o transporte nos barcos, no mar, na terra, para onde estavam indo, estudavam os astros, as estrelas, se orientavam pelas estrelas. Então, o estudo de astronomia não é como hoje. Hoje a gente tem GPS, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem tanta coisa que não precisa de olhar para o céu. Mas eles olhavam e viram aquela estrela que anunciava, na constelação de Virgem, aquela estrela que anunciava a vinda do Rei mundial, do Rei dos reis, do Rei que haveria de governar sobre toda a terra, um judeu, o Rei dos judeus. E vieram. Então se cumpre a profecia sobre o lugar onde Jesus deveria nascer. Mateus 2, de 4 a 8, diz: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Bem, Herodes estava interessado em saber quando este menino nasceu. Ele estava interessado em saber onde este menino nasceu. O rei Herodes era um megalomaníaco, era um grande administrador, sim, mas alguém que temia até os próprios filhos. Mandou matar os próprios filhos, inclusive a esposa que ele amava, com medo de perder o poder. Assim era Herodes. E ele então queria saber, é verdade? Porque ele não era judeu, ele era um idumeu, ele era da nação de Edom e estava ali acobertado, estava ali com a autoridade recebida do Império Romano. Então, Herodes queria saber quem era este menino, onde ele deveria nascer, há quanto tempo ele nascera, para que Herodes pudesse liquidá-lo, pudesse tirá-lo da sua frente. E inquiriu, mas olha, Deus livra Jesus da maldade do rei Herodes. Deus guarda. O plano de Deus se cumpre. O inimigo tenta de toda forma abortar os planos de Deus. O inimigo tenta perscrutar as Escrituras e saber o que Deus quer fazer. Ele tenta atrapalhar, mas não consegue, porque Deus é Deus. E olha o que a palavra nos diz. Como Deus livrou Jesus da maldade do rei Herodes. Mateus 2, de 9 a 12. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe,
Já não era um bebezinho recém-nascido, porque a sua viagem, desde o aparecimento da estrela até chegar a Belém, levou dias, meses. O menino já estava grande. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Eles vinham visitar o rei, o recém-nascido rei. Ofertas, tesouros, ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizando a divindade de Jesus. Incenso simbolizando o seu trabalho, o seu ofício sacerdotal, de intercessor. Mirra, predizendo o seu sofrimento como Cordeiro de Deus. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos regressaram por outro caminho à sua terra. Deus livrou. E nós vamos ver no Salmo 22, sendo profetizado esse livramento. Deus livrando seu Filho, o Messias, de toda maldade. Nós vamos ver que houve profecia falando sobre o Messias regressando do Egito. O Antigo Testamento fala detalhes que ele nasceria em Belém. Nos fala que ele é o rei dos reis, o rei supremo. Olha a profecia em Mateus 2, de 13 a 15. Tendo eles partido, os magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, partiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha só quantos detalhes, quantos detalhes. Primeiro, a notícia se espalha através dos pastores e do pessoal de Belém, a notícia se espalha de que nasceu o Messias. Nasceu o recém-nascido rei dos judeus, ali está em Belém. Depois disso, lá no Oriente, os magos veem uma estrela, aquela estrela que apareceu, aquela estrela ali da constelação de Virgem que mostrava que o Messias, o rei dos judeus, o governador do mundo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, havia nascido. Eles vêm. A Bíblia não fala que eram reis e nem que eram 3. As pessoas falam os 3 reis magos, né? Tem até os nomes, mas a Bíblia diz que eram uns magos do Oriente. Pode ter sido 5, 6, 7, mas eles deram 3 presentes. 3 presentes, ouro, incenso e mirra, profetizando a tríplice unção de Jesus como rei, profeta e sacerdote. E então, os magos voltam por outro caminho, não vão até a presença de Herodes. Deus livra Jesus, porque Herodes queria matá-lo. Foi assim quando Moisés nasceu, porque estava chegando o tempo que Deus havia falado: 400 anos vocês vão ficar no Egito. 400 anos estarão ali no Egito e depois eu os tirarei e os trarei para esta terra que emana leite e mel. Os trarei para esta terra dos patriarcas de Abraão, Isaque, Jacó, Canaã. Então, o rei, o faraó, manda matar, que os pais rejeitem seus filhos, manda matar os bebezinhos do sexo masculino que nascessem a partir daquela data, numa tentativa de eliminar o líder, eliminar o Salvador, eliminar aquele que seria o líder da nação de Israel para conduzi-los à terra prometida. Mas Deus livrou Moisés, Deus livrou o seu filho Jesus aqui de Herodes, porque é sempre assim. Antes do povo de Israel vir para a sua terra, Eretz Israel, o Estado de Israel, em 1948, veio a Segunda Guerra Mundial. Antes disso,
com a morte de 6 milhões de judeus. E o que Hitler queria não era matar 6 milhões de judeus, era matar todos os judeus. Hitler, não apenas Hitler, mas Satanás, usando Hitler. Satanás não queria que a nação de Israel voltasse, ele não queria que se cumprisse a palavra de Deus. Por isso, tanto ódio dos judeus, porque a palavra vai se cumprindo e tudo que está escrito vai se cumprir. De uma maneira sobrenatural, Israel volta para a sua terra, preparando o mundo para a vinda de Jesus. E olha, houve choro de Raquel em Belém. Vamos ver o que isso significa. Mateus 2, 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Por que esta profecia fala Raquel? Você se lembra, Raquel morre no parto de Benjamim, antes de chegar onde estava Isaac, antes de chegar a Hebrom, a Beersheba, para onde Jacó estava indo. E Raquel foi sepultada em Belém. Até hoje, há ali um monumento, o túmulo de Raquel. E aqui a palavra diz, Raquel estava chorando seus filhos. Por que Raquel? Belém. As criancinhas de 2 aninhos para baixo em Belém foram cruelmente mortas. Todos os meninos, porque era o tempo em que nascera Jesus. E Herodes queria matá-lo. Deus livrou o Senhor, dando um sonho a José, mandando para o Egito, e depois vai trazê-lo de volta do Egito para cumprir a profecia. Está vendo quantas profecias se cumprem no nascimento de Jesus? Está vendo quão importante foi o nascimento de Jesus? Está vendo que a vinda de Jesus ao mundo era impossível matematicamente que se cumprissem todas as profecias em um só homem? Pela lei da probabilidade da matemática era impossível. Mas pela lei de Deus, pela possibilidade do Senhor, pelo milagre do Senhor, foi possível. E Jesus veio e deu a sua vida por nós. E Jesus nasceu em Belém da Judéia há 2000 anos atrás. Agora, é preciso que ele nasça no seu coração, na sua família. É preciso que ele transforme qualquer estrebaria num palácio. Transforme a sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Messias prometido. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que em Ti todas as profecias foram cumpridas na Tua primeira vinda e se cumprirão as profecias da Tua segunda vinda, quando Tu serás coroado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu creio em Ti. Eu Te entrego a minha vida e o meu coração, minha família, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu coloco em Tuas mãos. Recebe-me, ajuda-me a viver só para Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar. Deus ouve, Ele atende e você nasceu de novo. Sinta a alegria do Senhor. Que Ele te abençoe ricamente e te convido a estar conosco no próximo programa, quando aqui estaremos alinhando os ponteiros da nossa vida na vontade de Deus. Estaremos aqui buscando e compartilhando a palavra de Deus com você. Deus te abençoe e até lá.